E aí, pessoal? Hoje para contar a história de uma das grandes estrelas dos últimos anos do Grêmio, para mim um dos maiores goleiros da história recente do Grêmio, Marcelo Groy. Marcelo Groy chegou menino no Grêmio, começou a sua campanha ainda no Cristal, na escolinha do Cristal, e foi aos poucos. Marcelo Groy é de Campo Bom, aqui na região metropolitana, e aos poucos foi subindo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Groy lá em 2003, difícil ano de 2003, quando o Grêmio naquele momento passava por uma dificuldade financeira imensa vindo da ESL, e eu tive a oportunidade de ali conviver com o Marcelo Groy, que naquele momento era reserva do goleiro do Corinthians, do atual goleiro do Corinthians. Na época o apelido dele era Frank, de Frankenstein, e hoje é o Cássio, né, famoso goleiro, um dos grandes goleiros também da história do Corinthians. Foi criado da base e era titular do Marcelo Groy no time dos jogadores nascidos em 87, que tinha Lucas Leiva, que tinha também o Carlos Eduardo, que tinha um pouquinho mais jovem do que eles, 88, o Léo, o Anderson, o Andershow, enfim, era uma geração, o Marcelinho, o Caçapa, o Pará, lateral esquerdo, que depois também foi muito bem como profissional, grandes jogadores que naquele momento construiu uma das gerações mais importantes do Grêmio, o Grêmio que sempre foi um clube revelador e que teve, através dessa geração dos nascidos em 87, um time relativamente bom, que foi campeão brasileiro, inclusive naquele ano, jogando o Campeonato Brasileiro da sua categoria, da categoria Sub-17. Mas aqui nós estamos falando, contando um pouco da história do Marcelo Groy. Em 2004, um ano muito difícil também, que todos conhecem a história, Marcelo Groy faz o seu primeiro contrato profissional e mesmo aos 16 anos começa a trabalhar no time principal, trabalhando ali como quarto goleiro, e encanta a todos. Encanta a todos, e em cima dessas questões ele vai produzindo o seu trabalho, montando ali. Ele acaba em 2006, em 2005, por exemplo, ele participa, menino ainda, ele é banco de reservas do Galato no famoso jogo lá dos aflitos. Em 2006, em razão da lesão do Galato, que bateu com a cabeça no início do ano de 2006, ele está no jogo naquele Campeonato Gaúcho que o Grêmio vence o bom time do Inter, o time que depois seria campeão da Libertadores e do Mundo. O Grêmio, ao empatar 1-1, é campeão gaúcho lá no Beira-Rio, vocês lembram? Um jogo muito importante, que Groy foi importante, muito importante naquela conquista. A partir dali, a coisa vai se desenvolvendo na carreira dele, só que ele não consegue o protagonismo do Grêmio, ele sempre é reserva. Vem o próprio Galato, depois vem o Sarra, depois vem o Vitor, depois vem o Dida, e ele sempre fica em segundo plano. E eu tenho outra passagem também, porque eu fui dirigente da base lá no início dos anos 2000, depois eu volto como dirigente profissional em 2010, 2011, e nesse período o Groy chegou para mim e disse: César, estão dando notícias aqui que eu vou ser liberado e tal. Eu disse: mas de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Tu é goleiro para o Grêmio para muito tempo, para muito tempo. Eu acredito muito em ti, todos aqui no Grêmio acreditam em ti, não tem nenhuma chance de tu ser liberado. E o Groy ali seguiu ali, ele era reserva do Vitor, depois veio o Dida, ele seguiu ali lutando, e eu nunca vou me esquecer, aqui na Bandeirantes já, quando ele conquista finalmente o espaço, o grande espaço que ele merecia, o Groy, numa entrevista, porque o Groy vai conquistar, o Groy passa por todos os anos de seca, mas em 2016, Arena do Grêmio, Marcelo Groy é o goleiro número 1 naquela conquista contra a equipe do Atlético Mineiro, e Groy é o grande, e vira o grande, depois conquista a Libertadores e faz uma das defesas mais fantásticas da história do futebol mundial, e é uma referência para os gremistas. Mas e aí aqui na Bandeirantes, eu acho que logo depois da conquista da Copa do Brasil, ele me deu de presente uma luva, mesma luva que ele já tinha dado de presente lá no Olímpico, e também na Arena ele tinha conseguido fazer isso, porque ele foi um menino que passou, curiosamente, por todos os estádios do Grêmio recente. Ele treinou no Cristal, ele treinou em Eldorado, ele treinou no CT Luiz Carvalho, novo da Arena, ele jogou na Arena e ele jogou no Olímpico. E ele também jogou nas categorias de base lá em Eldorado. Ele é uma das referências e ele merece todo o nosso aplauso, porque a saga de Marcelo Groy
é uma coisa que os gremistas não podem jamais esquecer. Marcelo Groy e as suas luvas é uma bandeira. Eu guardo com muito carinho, hoje o meu filho guarda, na verdade, e para mim é como se fosse um daqueles presentes que a gente nunca vai esquecer. Marcelo Groy, a saga de Marcelo Groy, um dos gigantes que jogou em todos os CTs e em todos os estádios recentes da história do Grêmio. Para mim, Marcelo Groy é um dos maiores personagens da história desse clube gigante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, contando um pouquinho da história da saga do gigante Marcelo Groy.